Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Vamos à nossa aula de hoje, começar a nossa semana bem animados. Língua portuguesa, páginas de 54 a 57. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre cartas ao leitor, o gênero textual notícias de jornais e revistas. E vamos falar um pouquinho também sobre carta pessoal. É isso mesmo, antigamente as pessoas utilizavam mais esse recurso. Hoje em dia, com a internet, com aplicativos, as pessoas muitas vezes acabam matando a saudade através das redes sociais. Mas vamos à nossa aula? Bom, olha só, acompanhem comigo aí no livro de vocês. Você costuma ler jornais ou revistas? Impressos ou digitais? Como a professora falou, antigamente, para saber das notícias, as pessoas tinham que adquirir o jornal impresso, né? E hoje tem os digitais, que você recebe notícias através da internet. Você já escreveu uma carta registrando sua opinião ou sugestão sobre um assunto e a enviou a um jornal ou revista? Você vai ler agora uma carta escrita por leitoras de um jornal. Elas encaminharam para o jornal o texto que produziram a fim de compartilhar com os demais leitores desse meio de comunicação uma experiência que vivenciaram em um passeio que foi para elas uma aventura. Para onde será que essas pessoas foram? Será que elas gostaram do que viram? Sobre o que elas vão falar nesse texto? Leia essa carta do leitor e descubra. Vocês perceberam que aqui a professora fez uma entonação diferente na voz? Porque nós estamos falando de perguntas, então nós utilizamos o ponto de interrogação. Onde tem o ponto final, a entonação da voz é bem diferente, é bem tranquila, né? Então, quando tem uma pergunta, nós mudamos a forma. Então, vamos ver aqui, ó. Para onde será que essas pessoas foram? É uma pergunta. Será que elas gostaram do que viram? Pergunta. Sobre o que elas vão falar nesse texto? Outra pergunta. Leia esta carta ao leitor e descubra. Aqui não é uma pergunta, então ponto final. Então, esse jornal se chama Correio Popular, da cidade de Campinas, foi escrito em uma sexta-feira, dia 20 de maio de 2013. O assunto da notícia se chama Ribeirão. Quem escreveu foram três alunas, a Laís, a Pamela e a Isabela. Sabe por que o nome delas aqui, olha, o sobrenome não está escrito? Porque simboliza que são alunas menores de idade, a identidade tem que ser preservada, nós não podemos sair divulgando dados das pessoas, então por isso foi abreviado. Elas são estudantes e moram na cidade de Campinas. Vamos ver o que elas escreveram? Fomos recentemente ao Ribeirão, em estudo do meio pelo Colégio Rio Branco. Quando visitamos a sua nascente, ficamos decepcionadas, pois o local onde ela se encontra estava totalmente sujo. Havia sabonete, piso, garrafa, cueca, entre outras coisas. Foi uma surpresa encontrar peixes vivos e mortos. Um dia, se você for à nascente do Ribeirão das Pedras, tristemente desejo-lhe informar que ficará decepcionado, pois encontrará coisas que você nunca imaginaria. Por outro lado, foi bom para nós, pois aprendemos mais sobre ciências e geografia. Então, olha só, essa informação é do jornal Correio Popular da cidade de Campinas, que foi escrito no dia 20 de maio de 2013. Vamos lá para os exercícios. Bom, acompanhando aí no seu livro na página 55, fala assim, olha,
você leu um texto que é comumente chamado de carta do leitor. Volte a ele, preencha o quadro abaixo de acordo com as informações que encontrar e conheça um pouco mais sobre esses textos sobre ele, como esse, tá? Então, galerinha, olha só, para fazer essa atividade, nós vamos ter que voltar constantemente na página anterior. Então, tem aqui no seu livro, olha, tá perguntando quem escreveu. Então, você volta lá no texto e identifica o nome das pessoas que escreveram. Qual é a ocupação dessas pessoas que escreveram? Aqui a ocupação, eu falei já para vocês. Para onde foi enviada e onde foi publicada? Então, para o jornal, né? Foi enviado para o jornal porque é uma carta ao leitor. Você vai colocar o nome do jornal, Jornal Correio Popular. Qual é o assunto, gente? Bom, está falando do que ali no texto? Sobre a poluição do que? Então, prestem bastante atenção. Com que intenção essa carta foi enviada? Quis alertar a população sobre o quê? Qual o assunto, né? Por que as pessoas quiseram falar, essas estudantes mandaram essas cartas? E quem vai ler? Então, no caso, os leitores deste meio de comunicação. Mas vamos lá. Após ter preenchido o quadro da atividade 1, responda. Se você quisesse alertar a comunidade em que vive sobre algum problema ambiental ou social, qual destes textos você escreveria? Uma carta pessoal, carta do leitor ou poema? O que você faria para divulgar algo para a sua comunidade? Qual recurso? Bom, então preste atenção aí no assunto que nós estamos falando. Para onde enviaria o seu texto e por quê? Então, para qual meio de comunicação, né, você iria recorrer? É uma resposta pessoal. Um pequeno lembrete aqui, olha só. A carta do leitor é um texto enviado a um jornal, ou uma revista, ou um meio de comunicação escrito, impresso ou digital, com críticas, opiniões e sugestões dos leitores sobre um assunto. A intenção desse texto é compartilhar experiências e alertar os demais leitores sobre determinado assunto. Bom, eu vou parar esse vídeo aqui, para não ficar muito extenso, e vou continuar a explicação desse exercício no vídeo seguinte. Então, continuem com a nossa aula, continuem acompanhando.